Atos, capítulo 21, a partir do versículo de número 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, versículo 1 do capítulo 22: irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote de todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manientados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordeno fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que têm visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Só até aí, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a instrução do Senhor, a doutrina do Senhor, o entendimento bíblico das Tuas verdades, a fim, ó Deus, de termos clareza da Tua vontade e praticar a Tua vontade, a fim também de sermos consolados, instruídos, alicerçados, e assim possamos avançar na vontade do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
Todos nós temos uma história. Alguns chamam de testemunho, outros chamam de biografia espiritual, mas a verdade é que todos nós temos uma história com Cristo. Essa história tem por personagem principal o próprio Cristo. Em Cristo há mudança, em Cristo há transformação, em Cristo há impacto. Cristo muda a história de qualquer pessoa. Assim também aconteceu na vida de Paulo. No relato aqui, Paulo está contando o seu testemunho, apresentando para os seus conterrâneos a sua biografia espiritual, daquilo que ele era antes de Cristo e daquilo que ele se tornou após o seu encontro com Cristo. O autor, irmãos, de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas, que conhece muito bem o apóstolo Paulo. Lucas aqui, de fato, está narrando as palavras de Paulo perante aquela multidão na cidade de Jerusalém. É importante a gente considerar o propósito de Lucas ao registrar esse segundo tomo de sua obra, porque o primeiro tomo de sua obra é o Evangelho. Lucas é o autor do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, como também é o autor de Atos, que é uma continuidade do Evangelho. E Lucas aqui tem como propósito apresentar, irmãos, algumas verdades. Primeira verdade de que a igreja avança. A despeito das dificuldades, dos seus inimigos, das tribulações, a igreja avança. Desde Atos 1 até agora, a igreja só vem avançando. Jerusalém, Judéia, Samaria, Paulo sendo enviado para pregar fora de Jerusalém, agora ele está retornando, mas a igreja está avançando. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra o avanço da igreja. O mundo não vai prevalecer contra o avanço da igreja. Pelo contrário, a igreja vai prevalecer, porque a igreja tem por cabeça Cristo, que é Senhor e Salvador. A segunda verdade, irmãos, é que o relato de Lucas tem por objetivo não simplesmente apresentar o avanço da igreja, mas apresentar a história da igreja, os primórdios da igreja, o início dessa igreja após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente vê em Atos essa identidade do povo de Deus, essa identidade marcada pelo sangue de Cristo, pela remissão do pecado, pela santidade, por um povo que ora, que busca a presença de Deus, que caminha e é guiado não pelas vistas, mas pela direção do Espírito, que é conduzido pelo Espírito, que vive a vontade do Senhor, agindo na missão que Deus confiou a essa igreja, no poder do Espírito. Então a gente percebe, irmãos, a identidade da igreja, que deve ser a nossa identidade. A terceira característica também de Lucas, ao escrever esse livro, ou o terceiro objetivo ao escrever esse livro, é apresentar o protagonismo, não simplesmente dos apóstolos, mas do próprio Cristo. Embora seja Atos dos Apóstolos, nós percebemos que os apóstolos estão sendo dirigidos por Cristo, governados por Cristo, direcionados por Cristo, são apóstolos de Cristo. Mais do que a igreja, mais do que os apóstolos, mais do que Pedro, mais do que Paulo, Cristo é enaltecido no relato de Lucas. E Cristo também é enaltecido aqui no relato de Lucas, onde ele está escrevendo acerca da palavra do testemunho, da defesa que Paulo está dando para o povo que quer matar. Para a gente entender o contexto, Paulo está retornando de suas viagens missionárias. Ele está retornando de um bom tempo que ele passou na região da Ásia Menor, na região da Galácia, que é uma região extra Jerusalém, Israel, na região da Europa. Ele passou tempo na Grécia, pregou em Atenas, em Corinto, pregou em Bereia, em Tessalônica, plantou igreja. Ele está retornando de um ministério missionário. E ele foi até alertado pelos seus companheiros
a não retornar para Jerusalém, porque em cada cidade que ele ia, em cada lugar que ele ia, plantava igreja, pregava o evangelho, e a comunidade judaica ficava ali alvoroçada com a pregação de Paulo, e perseguia Paulo. Tanto é que no relato de Lucas a gente vai perceber que quando Paulo saía de uma cidade, saía por causa da perseguição, e chegava em outra cidade, e saía daquela outra cidade por causa da perseguição, e essa perseguição partia primordialmente pela comunidade judaica, essa comunidade judaica que tinha uma sede, Jerusalém. Então a fama de Paulo entre os judeus não era boa, não. Depois de uma longa temporada pregando o evangelho fora e sendo perseguido em cada cidade pela comunidade judaica, ele quer retornar para Jerusalém e quer retornar por uma direção do Espírito Santo. Isso a gente vê nos capítulos anteriores. Mas os seus companheiros falam: não retorna, porque está tudo preparado para condenar você lá em Jerusalém. Entretanto, ele não segue o óbvio, ele não segue as circunstâncias, ele segue a direção do Espírito Santo. E é justamente nesse momento que o apóstolo Paulo em Jerusalém recebe o alvoroço de uma grande multidão querendo de fato matá-lo. Veja no contexto que diz o versículo de número 35 do capítulo 21. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, essa violência contra Paulo, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o. Essa foi a receptividade do apóstolo Paulo em Jerusalém, de um povo agoniado, gritando: mata-o. E os soldados tiveram que carregar Paulo, porque o povo queria pegá-lo para matar. Ele então se encontra preso, e é justamente nesse momento que Paulo pede a mão naquela multidão para falar. Veja o que diz a palavra no versículo 38 do capítulo 21. Não és tu porventura egípcio? Ele então vai dizer no versículo 39: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, e fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais. Note que ele fala em hebraico, embora o mundo daquela época falava em grego, e ele vinha de uma região que falava grego, ele fala em hebraico, porque ele fala diretamente para seus pais e irmãos. Irmãos e pais, ouve agora e a minha defesa perante vós. Quando ouviram, no versículo 2, que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Então Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso. E Paulo, portanto, vai apresentar para o povo a sua defesa, relatando assim a sua biografia, o que ele era, ou quem ele era, quem o encontrou, Cristo o encontrou, e o que ele se tornou. Essa é a defesa de Paulo: o que ele era antes de Cristo e o que ele se tornou depois de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Antes e depois de Cristo. Porque todos nós também temos uma história. Antes e depois de Cristo. Primeira verdade: antes de Cristo. Versículo 3. Leiamos juntos, vamos lá. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Quem era Paulo? Paulo era um judeu. Diz a palavra: nasci em Tarso da Cilícia, uma cidade não insignificante para aquele tempo, mas criei-me nesta cidade. Qual cidade? A cidade de Jerusalém. Ele criou-se nessa cidade e foi instruído aos pés de Gamaliel, que era de fato um mestre, ou seja, um PhD na lei de Moisés daquele tempo. Teve o melhor ensino, o melhor professor, a melhor universidade. Ele estava no melhor lugar para aprender acerca da lei de Deus.
Continua a palavra, veja o que diz: segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Ou seja, ele estava em um melhor lugar para conhecer a lei dos judeus, ele estava com o melhor professor para conhecer com exatidão a lei dos nossos antepassados. Ele se inclui e diz: os meus irmãos, os meus pais, eu conheci com exatidão esta lei. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje. Ou seja, ele está falando para os judeus que estavam querendo matá-lo, dizendo: olha, eu fui zeloso assim como vocês são zelosos para com Deus, nessa lei, nessa tradição, nesse ensino. Meu querido irmão, antes de Cristo, o apóstolo Paulo apresenta um zelo sem conhecimento. Antes de Cristo, o apóstolo Paulo apresenta uma tradição sem verdade. Antes de Cristo, o apóstolo Paulo apresenta um entendimento desprovido de relação íntima e profunda com Deus. E é por esta razão que antes de Cristo nós temos tradição, nós temos algum tipo de zelo, nós temos algum tipo de religiosidade, nós temos até mesmo algum tipo de conhecimento. Mas uma tradição desprovida da verdade, um conhecimento desprovido de um relacionamento genuíno com Deus, um zelo totalmente desprovido de uma sincera conversão, de uma sincera comunhão. É por esta razão, meu querido, que Paulo aqui descreve o seu passado como alguém extremamente religioso, zeloso, dedicado à tradição dos seus pais e que perseguia os cristãos. Veja o que diz no versículo número 4. Vamos ler juntos? Perseguia esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres os homens e mulheres. Ou seja, ele estava empenhado nessa tradição de perseguir os do caminho. Quem eram os do caminho? Eram os cristãos. Os cristãos eram conhecidos naquele momento como os do caminho. Por quê? Porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele então, irmãos, fundamenta esse seu testemunho antes de Cristo, dizendo que ele era como um deles, ou melhor que eles, no pensamento deles e na tradição deles, afirmando no versículo 5, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também já estivessem para serem punidos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, os anciãos e o sumo sacerdote, as autoridades judaicas, o alto clero aqui do judaísmo, eles me conhecem, eles sabem quem eu era. Se tinha alguém zeloso na lei, era eu. Se tinha alguém totalmente encharcado com a tradição judaica, era eu. Se tinha alguém que de fato aprendeu com o melhor mestre daquele tempo, era eu. Que perseguia os cristãos, era eu. Que prendia homens e mulheres, que cerrava-os, era eu. Era um homem religioso, zeloso, tinha tradição, tinha conhecimento bíblico, mas não tinha Deus. Não tinha Cristo. E aqui vai um alerta para você. Você pode ser zeloso, mas não ter Cristo. Você pode frequentar a igreja, mas não ter Cristo. Você pode ser batizado e ainda não ter Cristo. Você pode ter uma vida íntegra para a sociedade e ainda não ter Cristo. Você pode participar de todas as liturgias evangélicas e ser apresentado para esse mundo como alguém crente ou evangélico ou cristão, mas ainda assim não ter Cristo. É possível você ter moral, mas não ter salvação. É possível você ter zelo, mas não ter salvação. É possível você ter tradição, mas não ter salvação. É possível você estar até alinhado a essa igreja externa e visível nesse mundo, mas ainda assim não ter salvação. Esta era a vida de Paulo antes de Cristo. Paulo, portanto, está alertando aqui os religiosos. Paulo está alertando aqueles que têm o dogma como fundamento de suas vidas. O apóstolo Paulo está alertando aqueles que foram batizados, circuncidados na lei, receberam
elementos externos da igreja, do povo de Deus, mas que não receberam os elementos internos, não foram batizados no coração, não foram cirurgiados, circuncidados na alma. Paulo está apresentando, irmãos, a sua vida antes de Cristo, uma vida fundamentada na religiosidade, no legalismo, no zelo e na tradição. Quantas pessoas hoje estão cheias de religiosidade, mas não conhecem o verdadeiro Cristo? Quantas pessoas estão cheias de nomenclaturas, linguagens, vivem na atmosfera evangelical, mas que não conhecem Cristo? Segunda questão, irmãos, segunda questão. O encontro com Cristo. A primeira questão, a primeira verdade é antes de Cristo. A segunda verdade agora é o encontro com Cristo. Paulo apresenta o seu encontro com Cristo para aquela multidão. Versículo de número 6. Veja o que diz a palavra. Ora, aconteceu, veja, depois de tudo isso, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Irmãos, o encontro com Cristo é maravilhoso, é glorioso, é transformador. Esse homem que estava longe de Deus, do ponto de vista humano, alguém difícil de ser convertido, porque tinha tradição, tinha zelo da religião. Então, para alguém nesse patamar, nessa categoria, se convencer que é pecador é muito difícil, que está errado é muito difícil. Além disso, era um homem que era uma fera, devorava mesmo a igreja, queria acabar com a igreja do Senhor. Então, do ponto de vista humano, era alguém impossível. Pense aí nessa condição. E talvez você pode até ter falado em relação a alguém: eita, essa pessoa é impossível de ir para a igreja. Eita, eu era impossível de estar aqui na igreja. Mas para Deus não há impossíveis. O encontro com Cristo torna aquilo que é impossível possível, transformador. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele foi transformado de dentro para fora, pelo poder que há na presença de Jesus Cristo. Diz a palavra, veja, ao que aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja. Então, ele não se tornou primeiro cristão para ter um encontro com Cristo. Ele não mudou primeiramente os seus aspectos externos para ter um encontro com Cristo, para ser cristão. Não, foi algo diferente. Primeiramente, Cristo foi ao seu encontro. Cristo apareceu para Paulo, este que era perseguidor da igreja, este que devastava a igreja, este que ia e militava contra a igreja. Este foi amado por Cristo. Apareceu Cristo para ele e disse: por que me persegue, Saulo? O nome aqui, Saulo, que é registrado por Lucas, que se refere ao próprio Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Diz o versículo 7. Essa luz brilhou ao meio-dia. Irmãos, meio-dia é o momento em que o sol está forte. Mesmo em um tempo, aliás, em um dia claro, em um meio-dia, no momento em que o sol brilha, com muito fulgor, com muita claridade, essa luz solar não conseguiu competir com a luz de Cristo. Diz a palavra: quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Minha gente, se você meio-dia olhar para o sol, você vai conseguir ficar 1, 2 segundos. E nem pode, que vai estragar a sua visão.
Agora imagine uma luz maior que essa, mais forte que essa, mais clara que essa, que cegou Paulo. Ele só recuperou a visão depois que foi falar com Ananias. Então, não existem aspectos externos que possam impossibilitar da luz de Cristo brilhar no coração de um pecador. Não existem circunstâncias externas na vida de alguém que possam competir com a luz de Cristo. Se essa luz chegar, meu querido irmão, as trevas vão embora. Se essa luz chegar, a pessoa, por mais difícil que esteja, vai se dobrar e reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se essa luz chegar na vida de um pecador, esse pecador pode ser impossível para os olhos humanos, mas não é aos olhos de Deus, porque essa luz, irmãos, está além de todas as competições externas na vida de alguém. Não tem condição para competir com a luz de Cristo. Grande luz, o céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra. Como é que pode esse homem zeloso na tradição, esse homem forte, esse homem que está perseguindo a igreja, esse homem que tem punho, esse homem que foi instruído por Gamaliel, esse homem que leva consigo outras pessoas para perseguir os cristãos, como é que esse homem pode cair? Ele caiu. Porque o encontro com Cristo faz as pessoas ficarem de joelhos. O encontro com Cristo dobra o pecador. O encontro com Cristo faz com que o pecador se submeta à sua vontade. Ele fica no pó. Não tem como competir com o poder de Cristo. É por isso que Paulo escreve a sua carta aos Romanos dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele cai. Ele se dobra. Sua soberba é subjugada pela presença de Cristo. O seu propósito maligno é repreendido pela luz de Cristo. O seu coração duro é arrancado e Cristo coloca um coração de carne. A sua mentalidade obscura é agora rompida pela luz do Evangelho. Os seus ouvidos que estão tampados, arruinados, surdos para as verdades do reino de Deus, agora são abertos pela claridade do Evangelho, da presença de Jesus, porque não existem impossibilidades para o poder de Cristo. É por isso que há esperança, irmãos, para o mais vil pecador. É por isso que nós queremos um Deus que é capaz de transformar vidas, transformar pecadores, libertar pessoas de seus vícios, de seus comportamentos depravados, libertar a nossa alma do castigo da morte, das garras de Satanás, trazer salvação para aquele que está longe, para aquele que está perdido, para aquele que está escravizado pelas suas próprias paixões, que não consegue se libertar, que não consegue trazer salvação para si, de fato não consegue, mas quando Cristo aparece, há liberdade, há transformação, há libertação, há redenção, há salvação. Essas pessoas são emancipadas da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, por causa da presença de Cristo. É por isso que nós podemos pregar o Evangelho, falar de Cristo, anunciar Cristo para outras pessoas, porque Cristo está ainda hoje atuando poderosamente na transformação de muita gente. Veja, versículo 8: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo foi perseguir a igreja, mas Cristo se apresenta dizendo: você está me perseguindo, Paulo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Quem odeia a igreja está odiando o próprio Cristo. Ah, pastor, eu não gosto da igreja. Então você não gosta de Cristo, porque Cristo é o cabeça dela, é a noiva dela. Ah, pastor, eu não quero participar da igreja, mas eu quero participar de Cristo. Ah, eu não quero participar do povo de Deus, da igreja, mas eu estou com Cristo. Como? Porventura o corpo pode se afastar da cabeça? Porventura você pode decapitar o seu corpo da sua cabeça? Não, você não vai viver, você vai morrer. Da mesma forma, a igreja sem a cabeça é o corpo sem o seu Criador.
é o povo de Deus sem o seu sustentador. Você que é crente, você que ama a Cristo, você também deve congregar, você também deve participar da igreja, você também deve amar a igreja, apesar dela, porque a igreja é formada por pecadores, mas pecadores que são redimidos e lavados pelo sangue de Cristo, pecadores que sabem que são pecadores e que por essa razão se submetem com humildade no serviço mútuo, no amor mútuo. Aquele que ama a igreja, ama a Cristo. Aquele que participa da igreja, participa do corpo de Cristo. Aquele que serve a igreja, está servindo a Cristo. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, servindo a Cristo. A gente serve no som, a gente serve na mídia, a gente serve nos departamentos, a gente serve nos ministérios, a gente serve limpando a cadeira, limpando o chão, a gente serve na tecnologia, a gente serve alimentando o órfão, a viúva, levando uma cesta básica, levando um mantimento, a gente serve visitando os irmãos, ligando para ele quando eles faltam o culto, para que eles entendam que eles fazem parte desse corpo e não podem estar ausente do corpo, conforme disse o autor da carta aos Hebreus, não deixai-vos de congregar. A gente serve quando a gente usa os nossos dons e talentos no serviço da propagação do Evangelho, seja pela mensagem, pelo ensino, pela música, pelas artes. A gente está o tempo todo servindo a igreja, e isso é um serviço a Cristo. Você quer servir a Cristo? Então sirva na igreja local. Ele está perseguindo a igreja e o Senhor Jesus fala: por que tu me persegues, Paulo? Mais do que a igreja, Saulo, você está perseguindo a mim, diz o Senhor Jesus. Versículo 8. Ou melhor, versículo 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Note, irmãos, diz a palavra que Saulo entendeu a voz, mas os que estavam com ele não entenderam. É por isso que na pregação de Cristo, quando Cristo fala com o seu povo por meio da sua pregação, por meio da sua palavra, uns ouvem a voz, outros não. Uns são instruídos, outros não. Uns saem do culto da igreja, da presença do Senhor, dizendo: Deus falou comigo, eu estou retornando para minha casa alimentado, eu tive um impacto com a presença do Senhor Jesus. E outras pessoas dizem: quanto foi o jogo? O que é que vai acontecer amanhã? O que é que tem para comer depois do culto? Eita, o pastor está demorando tanto, meu Deus do céu. Saulo escutou a voz, os outros não. É o mesmo barulho, é o mesmo som, é a mesma chamada externa, mas como disse Bavinck, o teólogo, ele afirma: o Espírito Santo vem com uma chamada interna, que somente os eleitos ouvirão e responderão a essa chamada. A vocação eficaz, o chamado interno do Espírito Santo, que é um chamado irresistível. Se você gosta de teologia sistemática, se você gosta de doutrina, leia o livro 5 Pontos, escrito por John Piper, onde nesses pontos ele vai apresentar um ponto que eu tenho para mim muito importante, é um dos que eu mais falo, não que os outros não sejam, que é a graça irresistível, que é um desses pontos que o texto aqui está, de uma certa forma, falando. Ele escutou, ele foi mudado, ele caiu, ele foi humilhado, Deus falou e chamou eficazmente ele não conseguiu resistir. É irresistível. O encontro com Cristo é um encontro irresistível. Cristo, meus irmãos, continua interrompendo caminhos errados. Assim como ele estava caminhando para Damasco para perseguir os cristãos, Cristo interrompeu esse caminho, e glória a Deus, ele continua fazendo isso. Ele continua interrompendo o seu caminho errado. Até mesmo você que já conheceu o Senhor, que já teve um encontro com o Senhor, quando você toma um caminho errado, Cristo está ali perto de você para lhe interromper.
Seja por meio da pregação, seja por meio de uma exortação, seja por meio de um louvor que fala sobre Cristo e dos ensinos de Cristo, seja por meio da leitura bíblica, mas de algum modo Cristo vai interromper o teu caminho errado, porque você não pertence a si, você pertence a Ele. Entenda, a verdadeira conversão começa quando Jesus deixa de ser uma ideia, e principalmente deixa de ser um inimigo, e passa a ser Senhor. Porque é assim, irmãos, ele se tornou Senhor da vida de Paulo. Veja o versículo 10. Então perguntei, que farei o quê? Senhor. Não, vamos ler junto, irmãos, está muito baixo aí. Vamos lá. Então perguntei, que farei, Senhor. Senhor. Por isso que é bom a gente ler forte, né? Toda a igreja lendo, para a gente escutar bem. Se eu estivesse pregando, irmãos, na igreja pentecostal, já estava aleluia, glória a Deus, o povo pá, né? Uma igreja presbiteriana, né? A gente fala, e o povo tá. A gente escuta até, se uma moeda cair no chão, escuta. Pim, pá. Não estou criticando não, viu? O que farei, Senhor? A pergunta de alguém que se encontra com Cristo é: o que farei, Senhor? O que farei, Senhor? O que farei com a minha casa? O que farei com o que eu penso? O que farei com a minha ideologia? O que farei com as minhas filosofias, o meu modo de vida? O que farei com os meus relacionamentos imorais, desprovidos da tua santidade? O que farei com os meus pecados? O que farei do meu dia? O que farei da minha semana, do meu mês, do meu trabalho, da minha boca, dos meus olhos? Como eu devo viver? Essa é a pergunta de alguém que recebeu a graça de Cristo, que teve um encontro com Cristo. E Cristo então vai orientar para esse pecador que foi redimido: lança sobre mim os teus pecados. E aquele que teve encontro com Cristo sabe que todos os pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em relação ao passado, o Senhor Jesus vai dizer: eu não me lembro mais do teu passado. O teu passado foi apagado. Você é uma nova criatura. Em relação à identidade, você é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Você nasceu de novo. Você nasceu do meu espírito. Em relação ao dia a dia, família, trabalho, você vai andar agora de acordo com a minha vontade. Você vai me conhecer para que você possa praticar a minha vontade na educação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal, na maneira como você deve lidar com as pessoas desse mundo, no seu trabalho, na sua vizinhança, com as suas amizades. Você vai agora viver não a sua vontade, você vai viver a minha vontade. É isso que Cristo diz para uma pessoa que se encontra com Ele. Que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Você tem perguntado isso para o Senhor todos os dias? Tem perguntado isso para o Senhor nos dilemas que você passa? Talvez você chegou hoje aqui com um dilema, com uma questão para resolver, com uma coisa para decidir, com situações incertas, inúmeras, que você tem para fazer. Você já perguntou: o que farei, Senhor? Você já orou? Perguntou a orientação de Deus? Já leu a palavra dEle, que dá essa instrução? Perguntou a orientação de pessoas que conhecem a Bíblia, que são pessoas honestas, para lhe esclarecer acerca de certos assuntos? Aconselhamento bíblico. Que farei, Senhor? E aqui, irmãos, é a terceira e última questão, ou a terceira e última verdade, depois de Cristo. Primeiro nós falamos antes de Cristo. Segundo, nós falamos o encontro com Cristo. E agora nós vamos falar depois de Cristo. Veja o que diz então o versículo 10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordeno a fazer. Ou seja, ele vai fazer a vontade de Deus.
aquilo que eu te ordeno. Não é mais uma opção viver a vontade de Deus, é um mandato, é uma ordenança, é um imperativo. Tendo ficado cego, veja, versículo 11, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-me junto a mim, disse: Saulo, irmão. Ou seja, ele agora recebe o companheirismo, a destra da igreja. Ananias se coloca diante dele e chama de irmão. Você é meu irmão, Saulo. Você agora vai andar comigo, eu vou te instruir. Você não está longe, agora você está perto. É por esta razão que aqueles que recebem o encontro com Cristo fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja de Cristo. Precisam desse acompanhamento mútuo entre os discípulos. Veja, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Ou seja, é no meio da igreja, é no meio do povo de Deus, irmãos, que os milagres também acontecem. Que Cristo opera das suas maravilhas. E Saulo então recebe novamente a vista. E olhei para ele olha no olho do seu irmão, ele tem comunhão. É por essa razão, irmãos, não passe a vista daqueles que estão perto de você. Olhe. Tem gente que vem para a igreja e não olha para quem está perto. Não olha o visitante. Não olha quem chegou. Passa a vista, mas não olha. Olha para outros que já fazem parte. Saulo tinha acabado de chegar, mas Ananias vê. E Saulo vê. Eles se cumprimentam, eles acolhem. Você tem visto seus irmãos? Você vê mesmo, você olha no olho deles. Quando eles chegam, você aperta a mão, você abraça, você pega o telefone, você liga, você acolhe, você instrui. Ou você passa a vista assim, como se não estivesse vendo. E só fala com um, fala com o outro. E eu não estou falando só para quem é crente, não. Estou falando também para quem é visitante. Você deve falar também. Porque Saulo tinha acabado de chegar e já estava vendo e olhando no olho de Ananias. Você que está chegando, que é novo na igreja, olhe também no olho, aperte a mão, fale, se integre. Não coloque só a culpa para quem já é, não. Você tem que se envolver. Tem que chamar para si a responsabilidade de eu faço parte da igreja. Amém? Terminando, irmãos. Veja o que diz a palavra. Versículo 13. Veio procurar-me. Aliás, versículo 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo. Veres quem? Quem é o justo? É Cristo. Então, após o encontro com Cristo, quem aparece é quem? É o justo. Quem deve ser visto é quem? É Cristo. O atrativo da igreja, irmãos, é Cristo. A atração da igreja é Cristo. A participação especial da igreja é Cristo. A gente está aqui para ver quem? Cristo. A verdade de Cristo, o evangelho de Cristo, o ensino de Cristo, a obra de Cristo. Então, eu digo isso, sabe por quê? Porque tem muita comunidade evangélica que se diz evangélica, que infelizmente substitui Cristo por atrativos humanos. E as pessoas estão indo, não é para ver Cristo não, não é para ver a mensagem de Cristo não. Elas estão indo para ver a atração, para ver o show, para ver o business. Não são ovelhas, são bodes. São mortos que estão sendo pintados de vivos, mas estão mortos ainda em seus delitos e pecados, porque são atraídos não pelo pastor, mas por lobos. Gente que vai para certas comunidades, não para ser pastoreado pelo supremo pastor que se chama Jesus, mas para ser massageado, para ouvir uma mensagem que massageia o ego, para ouvir aquilo que eles querem ouvir. É por isso que tem tanta gente, tem tanta gente em igreja atrás de dinheiro, atrás de bênçãos materiais, atrás de coisas circunstanciais, passageiras, porque estão buscando o ídolo dos seus corações, mas não a Cristo. Saulo chegou aqui, e Saulo chegou para ver o justo, Jesus.
e ouvir, né, a sua voz. Versículo 15: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Então, após Cristo, somos o que, irmãos? Testemunhas. Mas não é aquela seita não, tá? Não é? A testemunha de Jeová. Não é essa seita. Mas é a verdade. Testemunhar, falar, notificar o que Cristo fez, o que Cristo realizou. Porque terás de ser sua testemunha. Versículo 16: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, irmãos, após de Cristo, a gente não deve ficar muito tempo sentado, não. A gente deve levantar e testemunhar. A igreja não é um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida. A igreja não é um ponto de chegada no sentido de que, recebi a salvação, pronto, acabou. Não. Você recebeu a salvação para você partir, porque Cristo te envia para que você possa testemunhar o evangelho para outras pessoas. Você tem feito isso? Você tem testemunhado de Cristo nas suas redes sociais? Eu só vejo gente muitas vezes falando de política, falando de questões secundárias. Nada contra. Você pode falar. Mas use esse jornal contemporâneo também para falar de Jesus. Hoje em dia tinha mais gente crente falando do Papa do que de Cristo. Mas é verdade. E onde é que está o nosso mediador? Porque a Igreja Católica Romana vai afirmar que ele é mediador entre Deus e os homens. E cadê o nosso mediador? O verdadeiro mediador, o único mediador. Que é Jesus. Onde ele está em nossa boca? Onde ele está em nossas postagens? Onde ele está em nossos relacionamentos? Temos falado dele? Temos utilizado cada oportunidade para apresentar ele, o justo? Ele está dizendo para você: levante, vamos embora, seja batizado logo, faça o discipulado, entre na igreja e pregue o evangelho. Você não tem tempo para perder. Faça logo isso. Adiante a sua vida. O tempo não volta. Exerça seu ministério, a sua vocação. Não perca tempo. Dê testemunho. Versículo 17: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, lembra lá do diácono Estevão, no capítulo 7? Tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que matavam. Sabe o que Saulo está dizendo para Deus, para Cristo? Eu não tenho habilidade, eu não tenho nome, eu não tenho identidade para testemunhar acerca do Senhor agora, porque eu fiz muita maldade, eu persegui muita gente, eu coloquei muita gente na prisão, eu estava lá consentindo o Senhor com a morte de Estevão. Eu não tenho dignidade para te servir. E talvez você está vivendo isso. Eu não tenho dignidade para servir diante do meu passado. Eu não tenho dignidade para ministrar diante do que já aconteceu comigo. Eu não tenho possibilidade de servir na igreja, de usar a minha vida para o teu louvor, porque eu já fiz muita besteira, já fiz muita coisa errada. Talvez você esteja pensando dessa forma. E como é que Cristo trata com Saulo? O que é que Cristo fala para Saulo? Qual a resposta de Cristo para Saulo? Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios.
Cristo já esqueceu. Cristo já apagou o passado de Saulo. Cristo já aniquilou os seus pecados, as suas transgressões. Ele já se esqueceu, o passado ficou para trás. Ele olha agora para frente. Ele diz para Saulo: Saulo, vai, porque eu vou te enviar para longe, e você vai pregar o evangelho entre os gentios, fora de Jerusalém. E foi isso que Saulo fez. Saulo foi para longe, pregou o evangelho na região lá da Galácia, depois pregou o evangelho na região da Europa, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Depois foi para a região de Éfeso, pregou lá na Ásia Menor, na capital da Ásia Menor, que é Éfeso. E agora, quando retorna para Jerusalém, sendo aqui açoitado pelo povo, ameaçado pelo povo, ele apresenta a sua defesa, que é o seu testemunho, dizendo: eu fui enviado para pregar acerca de Cristo entre os gentios. Por quê, irmãos? Porque após Cristo nós temos um ministério, nós temos uma vocação, nós fazemos parte do corpo e temos, portanto, a função de membros desse corpo. Ele tinha essa função de pregar entre os gentios. Nós também temos uma função de testemunhar e de realizar aquilo que temos como vocação da parte de Deus na igreja, no corpo de Cristo. Antes e depois de Cristo. Meus irmãos, assim então ele termina o seu testemunho, porque foi interrompido pela multidão. Ouviram-no até essa palavra, versículo 22, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. As pessoas ali não aceitaram a mensagem, mas responderam a mensagem com ameaça, negativamente e não positivamente. O que importa para Paulo não é ser aceito pelos homens, não é ser aprovado pelos homens, mas é ser aceito e aprovado por Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.